guarda, certo? No Código Civil, as disposições acerca da guarda estão nos artigos 1583 até artigo 1590 do dispositivo. Mas o que é a guarda, afinal? Tá? A guarda, ela nada mais é do que um direito-dever que é natural da relação entre pais e filhos e que envolve o direito de convivência dos pais com relação aos filhos e dos filhos com relação aos pais. E que também envolve o exercício de todas as questões derivadas do parentesco. A educação, o sustento, o dever de cuidado. Então, todas essas funções que a gente chama juridicamente de funções parentais, elas estão vinculadas aí com a guarda, certo? No Brasil, nós temos dois tipos de guarda. Nós temos a guarda, que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Muito bem, pessoal. Então, assim, são duas as formas de guarda que nós temos estabelecidas no Brasil. Unilateral, que é aquela guarda em que um dos pais é o guardião, tá? Tem a residência base de moradia e que é o guardião e é o responsável pela custódia física da criança ou do adolescente. E nós temos a guarda compartilhada, que é aquela em que ambos os genitores são os responsáveis, ambos os genitores detêm a custódia física da criança ou do adolescente, muito embora na guarda compartilhada exista a residência base de moradia, que é fixado como o lugar onde a criança vai morar. E aí pode ser com o pai ou pode ser com a mãe, e isso não interfere no exercício da guarda compartilhada, tá? Então, somente essas duas modalidades de guarda nós temos no Brasil. Se vocês forem estudar a doutrina vai trazer outras formas de guarda, a guarda nidal, a guarda alternada, são modalidades de guarda que existem na doutrina, mas que juridicamente no Brasil não tem previsão legal. Então, no Brasil hoje, a guarda ou ela é fixada para um dos genitores ou ela é fixada para ambos os genitores de maneira compartilhada, certo? Bom, e quando é que ela vai ser unilateral? Quando é que ela será compartilhada, tá? Quando vai se dar de uma forma ou de outra forma, o exercício da guarda, tá? A guarda unilateral, ela vai acontecer quando um dos pais manifestar que não quer, que não tem interesse em exercer a guarda dos filhos, ou quando ambos os pais consensualmente definirem que esta guarda será unilateral, ou ainda uma terceira hipótese. Então, quando for por consenso entre os genitores que seja unilateral, segundo, quando um dos genitores disser que não quer exercer a guarda do filho, ou a terceira opção, quando um dos genitores não tiver condições de exercer esta guarda. E quando é que não tem condições? Não é condições financeiras, mas são condições estruturais, condições físicas, psíquicas. Então, por exemplo, se um dos genitores é usuário de drogas, é alcoólatra,
criança ou adolescente ao risco, não cuida de si próprio, né? Então tem problemas de higiene. A gente teve uma situação no gabinete de assistência judiciária de Venâncio Aires, quando eu atuei, de um genitor que tinha problemas com o uso de drogas e que visivelmente não tinha condições de cuidar de si próprio, o que dirá de cuidar, ter a responsabilidade com relação à pessoa dos filhos. Então, numa situação específica como essa, mostra que o genitor, aquele genitor, não tem condições de exercer a guarda. Ah, significa que isso vai ser para sempre? Não, não significa que vai ser para sempre, mas naquele momento não tem condições. Então, se fixa uma guarda unilateral para aquele genitor que tenha condições de desenvolver, de exercer essa função. Uma outra situação, um dos genitores sofre de alguma doença incapacitante, né? Não é que não possa, mas numa determinada circunstância pode ser que não tenha condições de exercer. Então, nesses casos, o juiz fixa uma guarda unilateral para um dos genitores e não uma guarda compartilhada, tá? Que é a regra que a gente tem. Então, a guarda unilateral por consenso, a requerimento dos genitores, quando um deles não tiver condições de exercer ou quando um deles declarar que não quer exercer a guarda dos filhos. Essas são as hipóteses da guarda ser unilateral. Então, a responsabilidade e a custódia física é de um e o outro terá o direito de convivência. E esse direito de convivência vai ser estabelecido da melhor maneira para aquela situação. Não existe uma regra, tá? É a melhor convivência para aquela situação, que pode ser apenas em finais de semana alternados, que pode ser durante a semana, depende da situação concreta, tá? Para definição da convivência. Pode ainda ser livre, né? Sem fixação, mas o ideal é sempre que haja uma fixação de convivência mínima, para que não haja problemas posteriores depois. Mas ao lado da guarda unilateral, nós temos a guarda compartilhada, que é a regra no sistema jurídico. Hoje, a guarda, ela será compartilhada. Ela só não é fixada, compartilhada entre os genitores, nas 3 hipóteses que eu mencionei, em que ela será unilateral. Mas, professora, mas tem litígio entre os genitores. A mãe não concorda que o pai exerça a guarda. Paciência, a guarda será compartilhada. Essa é a regra do sistema jurídico. Então, o artigo 1584, lá no seu parágrafo 2º, ele diz que quando não houver consenso entre o pai e a mãe no que diz respeito à guarda dos filhos, ela será compartilhada, ou seja, será de ambos os genitores. E ambos, então, uma vez fixada esta guarda, terão a obrigação terão a responsabilidade com relação à pessoa dos seus filhos. Nada mais é a guarda compartilhada do que a manutenção daquilo que se tinha antes do rompimento da relação familiar. Então, quando João e a Maria eles eram casados, e ambos tinham responsabilidades com relação ao filho, agora o rompimento foi da relação entre o João e a Maria, e não do rompimento da relação entre a Maria e o filho, ou o João e o filho. Tá? Então, a relação pais e filhos, ela segue exatamente igual. Tá? O que a gente precisa cuidar com relação à guarda compartilhada? Que existe a necessidade de fixação da residência base de moradia, tá? E esta fixação, ela está estabelecida lá no artigo 1583, parágrafo 3º, que diz assim: na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos.
Então, essa disposição, ela pode parecer que só vai ser aplicada quando os genitores morarem em cidades diferentes. Então, o João mora em Santa Cruz do Sul e a Maria mora em Porto Alegre. E a residência base vai ser fixada Porto Alegre ou Santa Cruz, conforme melhor atenda aos interesses dos filhos. Essa é uma situação, tá? Então, mesmo que os pais residam em cidades diferentes, a guarda será compartilhada. Mas não é a única. Nós podemos ter os pais ambos residindo em Santa Cruz do Sul e ainda assim deve ser fixada a residência base de moradia, que é o local onde a criança vai morar, que vai ser considerada a sua residência. Porque afinal a criança tem que ter uma referência de lá. Bom, aqui é a minha casa. Muito embora os meus pais sejam divorciados, eu moro com o meu pai ou eu moro com a minha mãe, aqui é a minha casa, e eu tenho a casa do meu pai ou da minha mãe, enfim, do outro genitor que não é o detentor da residência base de moradia, onde eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas coisas também, tenho o meu quarto, enfim, tenho as minhas coisas também, mas a minha residência é com o pai ou com a mãe, conforme for estabelecido. Isso é bem importante de ser fixado no momento da definição da guarda compartilhada, porque ela traz muito mais benefícios para os filhos e evita aquela noção que a gente chama de, que a doutrina traz, né, de filho mochilinha, né, da criança que ora está com a mãe, ora está com o pai, está sempre com a mochila nas costas, né, e vai para um lado e vai para o outro. Então tem que ter esta referência de lar para a criança e para o adolescente, certo? Mais do que isso, a lei prevê que na fixação da guarda compartilhada vai ser definido o período de convivência, tá? Entre pais e filhos. Então, o parágrafo 2º do artigo 1583, ele estabelece que na guarda compartilhada o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Muito bem. Existe uma divisão equilibrada de tempo de convivência, mas esta divisão equilibrada não importa em uma divisão matemática. Então, o que é uma divisão equilibrada? É aquilo que, naquela situação concreta, se mostra mais equânime. Não significa que seja segunda com um, terça com outro, quarta com um, quinta com outro, e assim sucessivamente. Isto não é uma divisão equilibrada, isso é uma divisão matemática do tempo. E a divisão de convívio de tempo, ela não é matemática. Não vai se contabilizar horas de convívio. Até porque o que interessa, para quem é pai e mãe sabe, não é o tempo de convívio que interessa, e sim a qualidade do tempo de convívio. Né? Então, para se fixar o período de convivência, tem que analisar o caso concreto e o que naquele caso se apresenta como melhor forma. Então, pode ser que num determinado caso em que os genitores morem em locais distantes, cidades distantes, a melhor forma de exercício do período de convivência na guarda compartilhada seja em finais de semana alternados. E nas férias e feriados, enfim, mas numa situação em que os genitores residem na mesma cidade, pode ser que a convivência equilibrada importe em que a criança resida, por exemplo, com o pai, na casa do pai, e que ela almoce todos os dias com a mãe busca na casa do pai de manhã, almoça, leva para a escola à tarde, ou pega na escola de manhã, leva para almoçar e devolve na casa do pai, e que alguns dias na semana tenha pernoite na casa da mãe e finais de semana alternados, ou seja, isso vai depender do caso concreto, da atividade profissional exercida pelos pais, porque daqui a pouco
um genitor trabalha durante o dia, o outro trabalha em horário noturno, então aquele que trabalha no horário noturno muito possivelmente não seja benéfico para a criança que ele exerça, seja o detentor da residência base de moradia, porque não estará em casa à noite, né? Enfim, né? Tem que analisar as circunstâncias do caso concreto para definir, então, esse período de convivência dos filhos com os pais, mas não existe um tempo pré-fixado, uma forma pré-estabelecida. Claro que vai se cuidar, por exemplo, Dia das Mães, vai passar com a mãe, Dia dos Pais com o pai, aniversários, ou vai ser alternado, ou eles vão acordar que a janta com um, almoça com o outro, enfim, depende novamente da circunstância, mas algumas questões são pré-estabelecidas, tá? Por quê? Porque o exercício dessa guarda compartilhada, ela exige muito da mudança de percepção dos pais com relação aos filhos. Eles precisam ter compartilhamento de responsabilidades, cooperação. E aí vem aquela pergunta: mas e quando os pais estão em litígio? Como faz? Como operacionaliza? Tá? Ainda assim a guarda vai ser compartilhada? Não teria que ser unilateral para evitar o litígio? E a resposta é não. Se já existe um litígio entre os pais em razão de um término de um relacionamento mal resolvido, tá? Pior fica se a guarda for unilateral, porque dá a sensação para aquele genitor que exerce a guarda de ter um poder maior sobre a criança. Então isso gera um desgaste e um significativo aumento da beligerância entre os genitores. Tá? Então, a melhor forma para evitar situações de alienação parental, para evitar situações de prejuízo maior para a criança, mesmo havendo litígio entre os genitores, fixar guarda compartilhada, certo? Muito bem. E falando em alienação parental, nós temos uma lei, que é a Lei 12.318, que é a lei que trata da alienação parental. E a alienação parental é aquela situação em que um dos genitores acaba induzindo, fomentando, para que a criança ou adolescente acabe por romper ou reduzir ou prejudicar a existência do laço afetivo e do vínculo com um outro genitor. Tá? Então, nós temos nessa lei a previsão no artigo 2º de algumas condutas, que eu vou projetar aqui para vocês, de algumas condutas que podem configurar a alienação parental. Tá? Então diz lá que a alienação parental é interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua guarda, autoridade ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então, esse é o conceito, é aquilo que configura a alienação parental. E o parágrafo único traz algumas condutas que podem gerar essa alienação parental, mas são condutas exemplificativas, ou seja, não são só estas 7 constantes aí no parágrafo único. Tá? Podem existir outras condutas que também configurem a alienação parental. Então, é toda forma capaz de dificultar, de colocar um obstáculo, de prejudicar o
de laços afetivos com um dos genitores, tá? E nesses casos, o que vem se percebendo é que a fixação da guarda compartilhada é capaz de reduzir ou mesmo evitar a ocorrência de casos de alienação parental, certo? Tranquilo? Para finalizar, com relação à guarda, nós ainda precisamos trazer aqui a situação da guarda de animais de estimação. Eu coloquei para vocês no material aí, tá projetado, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, muito embora existam decisões do STJ e de outros tribunais que fixam guarda compartilhada de animais de estimação em momentos de rompimento da relação familiar, tá? Então, também se estabelece guarda não só com relação aos filhos, mas também com relação aos pets, né? Com fixação da residência, onde vai residir o pet e direito de convivência do outro tutor, tá? Então, existem já vários artigos científicos discutindo essa questão da guarda compartilhada dos animais de estimação em casos de rompimento das relações familiares, inclusive de consequências que isso possa trazer para o animal, tá? E para, enfim, para aquela família que está sendo dissolvida. Isso é uma consequência, então, daquele modelo de família multiespécie, né, que nós temos hoje no na nossa sociedade, aquela família composta por seres humanos e por animais de estimação, seus pets, que já integram e fazem parte aí do grupo familiar, certo? Tranquilo? Sereno?